Programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Conexão Empresarial aqui na Docton TV. Essa semana é a semana do Natal, portanto é uma semana de reflexão. E o convidado dessa noite que eu trouxe aqui para falar um pouco mais a respeito de administração é exatamente o convidado que vai trazer essa reflexão. O programa é um programa empresarial, portanto será um programa empresarial especial, onde nós trouxemos aqui nessa noite o prefeito municipal de Caratinga, Marco Antônio Ferraz Junqueira. Ele que é atualmente o administrador da maior empresa da cidade, mesmo que seja uma empresa pública, que tem o maior número de funcionários e que tem mais dinheiro, prefeito. É um prazer ter recebido o senhor aqui, o senhor ter atendido o meu convite para estar aqui nessa noite, para falarmos um pouco daquilo que o senhor realizou nesse ano. Eu que agradeço a oportunidade e, como você falou, é uma cidade próspera. É aquela cidade que tem mais empresas que são mais arrecadadoras e empregadoras do que a prefeitura. Quando você tem uma cidade onde a prefeitura é a maior empresa, você vive muito do Fundo de Participação Municipal, você tem sobre os ombros muita responsabilidade. Então a gente está vendo aí muitos empresários, muitas empresas que já estão passando. Eu espero que em breve a prefeitura seja mais uma grande empresa da cidade, mas não a maior. É verdade. Marco Antônio, a primeira pergunta que eu queria te falar, nós vamos fazer um relatório, uma revisão do início, desde 1º de janeiro, quando o prefeito assumiu. E aí nós vamos falar a primeira coisa, não pode se tornar cansativo, mas nós temos que falar, principalmente no final do ano, nós temos que relembrar como que você herdou a prefeitura, como que você apanhou a prefeitura. Já se é sabido que a gestão passada deixou muitas dívidas e você herdou essas dívidas, herdou a prefeitura num caos. Isso foi noticiado, notório. Como que você pegou a prefeitura para colocar essas contas em dias durante esse ano? Foi um ano difícil, né? É um ano difícil. Eu estou na vida pública desde seu Dário Grossi. E os prefeitos com que eu trabalhei, todos eles pegaram dívidas. Isso é uma norma, eu não entendo isso. O prefeito ele vai na expectativa da reeleição e ele não faz a programação de entregar para o próximo a prefeitura organizada. Então ele vai no limite. E isso acontece. Em especial no nosso caso, foi um pouco pior, pela avaliação que nós temos das outras prefeituras dos últimos 3 mandatos. Realmente a condição da prefeitura, ela realmente nos dificultou avançar e tentar avançar, principalmente nos nossos compromissos que nós fizemos durante a campanha. Mas era esperado e a gente está aí para isso. Se a gente não quisesse problema, ficava em casa. Nós estamos aí realmente para enfrentá-los. Agora, em relação às questões financeiras que nós já falamos, realmente eu acredito que seja o maior volume, mas o menor problema. Porque quando você encontra uma prefeitura que tem uma arrecadação em torno de 107 milhões de reais ano, mais os investimentos de repasses automáticos, chega a 140, 150 milhões. Ou seja, você imagina que uma dívida que nós herdamos de 65 milhões, ela seja uma dívida muito grande. Ela não é. Você consegue parcelá-la. A gente não consegue pagar nem a metade dela no nosso mandato, mas vai conseguir amenizar. O grande problema disso é que, por exemplo, 12 milhões e meio empenhados, 3 milhões e meio no empenho, PIS/PASEP 4 milhões e meio, INSS atrasado 40 milhões e aí vai por diante. O que nós já conseguimos fazer é que o nosso secretário da Fazenda, o Juarez, ele entendeu que deveríamos imediatamente quitar as dívidas, principalmente da cidade, para poder aquecer o comércio. Então nós rapidamente botamos o salário em dia, não dividimos o salário do funcionário em 12 vezes, como nós já vimos no passado, imediatamente pagamos tudo que estava atrasado, até os cargos em comissão. Eu fui de época onde o político segurava os cargos dos comissionados. Não é assim que faz. Acertamos todas as dívidas e pagamos a maioria dos comerciantes de Caratinga e aí retornamos no primeiro semestre mais 10 milhões de reais para o comércio de Caratinga. Então tinha essa visão. Prejuízo nós estamos encontrando no final do ano, mas vai dar tudo bem, e outro prejuízo do investimento que a gente gostaria de fazer. Esse problema é um. O outro que eu considero não tão caro, mas mais complexo, é a questão da estrutura física da prefeitura.
A própria instalações, as unidades de saúde, as creches, as escolas, com estruturas físicas no limite. E eu fico observando que toda vez que um prefeito faz uma grande obra e ele inaugura, ele tem que reservar um recurso para a manutenção dessa obra. E como ele não fica para herdar isso, ele não faz. E é uma falta de ética política, mas é o que acontece na história política. Eu não faço uma crítica pontual a nenhum prefeito. Como ele fica um período de 4 a 8 anos, ele não projeta a prefeitura para 20 anos. Então nós vamos arrumar as calçadas. Ora, você tem que separar um recurso para manutenção. Você faz o asfaltamento. O asfalto dura a vida inteira. Você tem que preparar para a manutenção. E assim por diante, seja até pintura de unidade de saúde. Então isso que vai acumulando. Então nós encontramos uma estrutura no limite de estrutura. E isso nós tivemos que fazer um gasto, que não é contabilidade como dívida, mas nenhuma máquina funcionando, nenhum trator. Isso é um limite. Ambulância, né? Não tinha ambulância, nada, né? Todos os carros. Então nós começamos a ter um gasto que não foi representado em dívida, mas investimento para voltar a fazer a máquina funcionar. Então você tem automóveis parados, ambulância parado, máquinas agrícolas paradas. Então isso tudo dificultou o nosso avanço. Mas mesmo assim conseguimos realizar alguma coisa. O terceiro ponto que mais me preocupa, que talvez seja o pior de todos para a administração, é quando você encontra um funcionalismo público desestimulado. Porque, na verdade, quando você vê uma prática de atrasos salariais e não investimento no funcionalismo, investimento não quer dizer melhoria de salário apenas, não. É valorização, respeito, importância do cargo, dar uma posição para ele que ele possa realmente se destacar, desenvolver o seu potencial. Então, o funcionalismo ele ficou à margem de todo esse processo. Tanto é que nós estamos resgatando um compromisso de campanha pela experiência que eu tive ao longo da vida trabalhando no serviço público e ter sido um servidor público por 9 anos, eu sempre apostei no servidor público. E é preciso que ele ocupe pastas e posições estratégicas da prefeitura, porque quando você chega, os pontos mais importantes, setor de convênio, setor de projetos, parte de contabilidade, parte de compras, você não encontra ninguém efetivo. Verdade. Você encontra os cargos em comissão. E os cargos em comissão, que são os cargos políticos, obviamente eles saem. Mudou a política, eles saem. Aí você demora um período grande para aprendizado e adaptação. Então, nosso mandato, nós mudamos essa função. Não adianta fazer um discurso ético e não ser. Então, o que eu tenho dito? Eu tenho valorizado o funcionalismo. O primeiro escalão eu já consegui, dos 10 secretários, eu já tenho 9 de carreira. E eu vou fazer isso e vou estender mais durante o nosso mandato. O importante é que a superintendência, os diretores, quase todos eles são de carreira. Então eu estou conseguindo fazer isso. Para quê? Para que estimule o funcionário, ele sinta valorizado e possa colocar o potencial todo de trabalho. E não acontecia. Na vida pública há sempre uma expectativa de aproveitar um período que ele é ligado ao prefeito e depois ele ficar na reserva e entrar outro. Nós não fizemos perseguição. Nós não pontuamos o funcionário efetivo. Recebi uma crítica até de companheiros quando comecei, que eu deixei encargos estratégicos com as pessoas que não tinham estado na política ao nosso lado. Tanto do candidato como do que não foi candidato. E eu disse, é funcionário de carreira, tem competência, coloque ele na área. E esses funcionários hoje estão vestindo a camisa da prefeitura, não do Marco Antônio. E a gente vai tentar bater muito nessa tecla, falando de valorizar o funcionalismo e colocá-lo, porque o funcionário ele tem o seu direito democrático de escolher o candidato que ele queira. E o prefeito e o candidato não pode persegui-lo por isso. Você tem que aproveitar o potencial dele. Então eu mantive muitos cargos na ação social, dentro da administração, para poder valorizar e mostrar para eles que eu estou colocando em prática e que eu fiz o discurso. Falei, vou valorizar o funcionalismo público, vou investir nele. Então isso tem sido a maior dificuldade, talvez seja o maior déficit, o maior prejuízo que eu herdei da administração passada, que é o desestímulo, a falta de acreditar no nome público, a falta de vontade de vestir a camisa da prefeitura. E eu acho que estou resgatando isso. Verdade. Aos poucos eu tenho reunido agora para fazer o planejamento do ano que vem, que como administrador eu sou obrigado a fazer, porque senão não avanço, e não fiz esse ano, não tive condições de fazer, porque não tive transição. Outro problema ético da prefeitura, eu gostaria tanto que o Ministério Público ou o Poder Judiciário pudesse entender que a transição não pode ser feita em um mês só. Ela tem que começar imediatamente depois da eleição. É muito pouco tempo. A lei permite a partir de 1º de dezembro. Eu não consegui fazer a transição que deveria. Convênios perdidos. Fomos para o CIAF, para o Serasa, que é o
da prefeitura, ele chama CIAF, né? Da pessoa física, o Serasa. É É a mesma coisa. Porque projetos que deixaram, prestação de contas, então se tivesse feito uma transição, a gente poderia avançar mais. Então, esse é um problema que tem que acabar. Então, nós não fizemos planejamento esse ano, nós assumimos já com um problema atrás do outro, cada dia um problema, cada dia. Então, agora não, o ano que vem, nós vamos planejar. E aí, estamos fazendo reuniões com todas as secretarias, refazendo todo esse planejamento. E nesse momento que a gente planeja, e eu observo, então, uma avaliação que eu estou tendo do funcionalismo público. Esse aí nós vamos falar no segundo bloco, sobre o planejamento. Nós vamos terminar esse primeiro bloco aqui, que já encerramos o nosso tempo, e nós vamos falar no segundo bloco sobre o planejamento que a Prefeitura e o Prefeito têm feito nesse final do ano para o ano de 2014. Tudo planejado, escrito, reuniões com todas as pastas e secretarias, exatamente para ter um projeto, tanto financeiro quanto social, organizacional, para o ano que vem. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já.